Parábolas de Jesus Cristo explicadas por um teólogo. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O fogo significa o juízo de Deus, no sentido de purificar e consumir. Vê-se também a questão do Espírito Santo, que vem como que línguas de fogo. Não cabe aqui a forma de pensar de alguns falsos cristãos, que entendem o fogo como forma de destruição do outro pecador, daquele que não fez ainda uma escolha por Jesus. É a mesma lógica daqueles que queriam arrancar o joio antes do momento da colheita. Nessa mentalidade cabe um dilúvio de fogo, um dia para o fogo destruir tudo. O que se quer aqui não é a destruição das pessoas, mas do pecado, do mal que destrói o homem. O fogo que Jesus quis trazer é aquele que purifica e ao mesmo tempo salva. Entende-se por sua palavra, sua mensagem e seu espírito. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Aqui faz referência ao mergulho na morte do próprio Jesus. Tal realidade indicará o banho de regeneração dos que nascem para Deus pelo batismo, para formar um novo povo de Deus. A morte de Jesus é um juízo de Deus para o mundo. É vitória que salva e condena. É salvação para todos que se abrirem ao amor de Deus. É condenação para os que não deram importância ao dom de si mesmo para o bem deles e ainda o abandonaram, desprezando como uma coisa inútil. Jesus vem como um fogo que devora, como uma torrente que transborda, de modo que não se pode entender outra coisa senão o juízo de Deus para a humanidade. Desde a encarnação, a ação de Deus é decisiva para todos. Em si mesmo, o Filho de Deus julga o mundo. No seu esvaziamento, nas palavras proferidas, no modo como atende as pessoas, na sua forma de ser profeta, na morte e ressurreição, toda a vida de Jesus Cristo exige uma escolha absoluta. Diante dele não se pode ficar em cima do muro, ou se coloca a favor ou contra. Então a morte de Jesus torna presente mais diretamente o juízo de Deus, mostrando como que um fogo que devora. Lendo dessa forma, percebemos o que a presença de Jesus indica claramente a divisão. Sendo ele a paz, não pretende estabelecer no mundo uma paz de acordos políticos, de ausência de conflitos em nome da fama e do calar-se diante das injustiças do mundo, ou mesmo para não ferir A ou B. A paz que Jesus carrega consigo é fruto de uma escolha decisiva e por isso mesmo absoluta, e ele deve ser o escolhido. Não haverá paz verdadeira fora dele. Nesse caso, a divisão não se dá por meio de jogo de interesse de uns contra os outros, mas por causa da verdade, do bem maior, da própria salvação. Isso não deve causar nem espanto nem medo. Muitos, não querendo abraçar tal realidade, criam problemas, afastam-se talvez até mesmo isolando-se. Quem de fato teve um verdadeiro encontro com Jesus não deseja voltar ao passado jamais. Em nome de Jesus, o que não é verdade é descartado. A escolha por Jesus permite ao homem enxergar o mundo com os olhos de Deus. Os fariseus querem desmoralizar Jesus. Para isso propõem a questão do repúdio à mulher. Além disso, eles tentam gerar um confronto entre Jesus e Moisés, posto que se permitiu o divórcio. Sendo Moisés a figura mais importante do judaísmo, então Jesus facilmente seria desprezado. Jesus, por sua vez, sai dessa armadilha e nela os coloca, deixando-os no confronto com Moisés, quando afirma: Moisés vos permitiu divorciar-se das vossas mulheres, porque sois duros de coração. Segundo Jesus, a permissão dada por Moisés tinha como motivo a incapacidade de entendimento dos homens de sua época. Ao dizer isso, Jesus está, de certo modo, ratificando a ignorância dos fariseus, muitos séculos depois. Quer dizer, eles continuam incompreensíveis, desumanos, não convertidos, atados aos seus instintos e não à vontade de Deus. Por causa desse coração, continuam cegos diante do que Deus realmente deseja. A ele Jesus explica o que Deus estabeleceu desde o início. Não leste que no princípio o Criador os criou homem e mulher e disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só ser.
Assim não são mais dois, mais um. Pois bem, o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Ou seja, a indissolubilidade não depende da vontade humana, mas da unidade estabelecida por Deus. Certamente deve ter o conhecimento da verdade desse casamento. Há motivo de casamento não concretizado perante a Igreja, mesmo tendo sido celebrado com assistência de ministro autorizado. O texto de Mateus coloca caso importante que indica a possibilidade de um repúdio quando se trata de algo traduzido como fornicação. Alguns traduzem como adultério, mas o termo grego para adultério é de modo que não convém afirmar adultério como motivo para o divórcio com tanta facilidade, uma vez que trata de um texto complexo. Jesus conclui decididamente, segundo sua autoridade pessoal, colocando acima de tudo a vontade do Pai. E eu vos digo, se alguém se divorcia de sua mulher por outro motivo que não seja união ilegítima, é adúltero. E os que não se casam? Muitos acham, dentro do contexto de dureza do próprio coração, que não deve se casar. E assim como Jesus fala, em outras palavras, é como se só valesse casar-se se o homem pudesse fazer o que lhe interessasse somente, conservando a decisão da separação no seu poder e não segundo a lei de Deus. Depois, para os que não são casados, vem o peso dos apelidos. Era assim que eles tratavam Jesus, que era celibatário, e seus discípulos não casados, ou aqueles que largaram suas esposas para seguir Jesus. O apelido usado em sentido pejorativo era eunucos. Jesus responde mostrando que existem três formas de eunucos: os que nascem já impotentes, os que se tornaram assim por intervenção cirúrgica e aqueles que se fazem não fisicamente, por amor ao reino do céu. Nesse último caso, Jesus e seus discípulos. O texto conclui afirmando a importância dessas duas instituições, o casamento e a vida em virgindade por causa do reino de Deus. Esta última surge como um autêntico ideal cristão na comunidade primitiva. A virgindade vai cada vez mais sendo vista como um verdadeiro sinal do reino, um instrumento eficaz de evangelização e de entrega total a Deus. No capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo enfatiza bem o valor da virgindade consagrada. Na conclusão do texto, Mateus mostra o grande passo na descoberta do valor do matrimônio e da realidade nova de ser viver também a virgindade consagrada, tendo como meta a salvação como objetivo maior. Em Mateus 18, 21, 19, 1, deve-se perdoar 7 ou 70 vezes 7? Essa é uma expressão tirada do Gênesis 4, 24. Se Caim for vingado 7 vezes e Lameque será 70 vezes 7. Quer se afirmar intimamente, substituindo no verbo vingar por perdoar. Jesus exige que o perdão seja dado para sempre. Não existe limite para se fazer o bem, para se poder dar ao outro a possibilidade de uma vida nova. Para tornar essa verdade ainda mais clara, Jesus contou a parábola do devedor. Um alto funcionário devia ao seu patrão uma enorme quantia. O alto funcionário do rei não tinha condições de se ver livre da dívida, por isso, pela lei, deveria ser vendido como escravo. Ele e sua família, implorando ao rei, recebeu deste o perdão da dívida. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o empregado tinha contraído uma dívida impagável, que se diz respeito ao pecado, que por sua vez não tem como ser eliminado com a simples força humana, com a vontade do homem. O pecado humilha o homem até a ponto de fazê-lo perder sua própria dignidade e suprir a morte. Segundo, somente o patrão poderá resolver a situação sem causar danos irreparáveis na vida daquele empregado. Ou seja, somente Deus pode libertar o homem e perdoar seus pecados de vale da morte. É justamente isso que o texto revela. Um Deus que torna a iniciativa da libertação do pecador. O que para o homem é impossível, Deus torna possível segundo seu amor e poder. Aqui não funciona a ideia de que nossos esforços seremos salvos. Também não quer dizer que não haverá esforço de nossa parte, mas como resposta à atitude de misericórdia de Deus que age a nosso favor, a fim de nos libertar e nos conduzir à comunhão com Ele. O mesmo funcionário, uma vez livre e colocado numa prova, alguém que lhe devia uma quantia bem inferior do que ele tinha para com o rei. Houve uma súplica por um tempo, mas ele não quis escutar, não deu atenção ao grito do seu devedor.
e impiedosamente jogou na prisão. Também aqui há duas coisas importantes. Primeiro, esse funcionário está fazendo as vezes do rei, pois tem condições de conceder o perdão ou escravizar seu devedor. Segundo, o devedor faz as vezes do funcionário, isso é, do outro irmão pecador, limitado, escravo do pecado, e andar ele nas estradas da morte. Nas duas situações houve uma súplica de perdão. Na primeira houve a eliminação da dívida, na segunda prevaleceu o interesse pessoal. Na primeira o rei concedeu a graça de uma vida nova. Na segunda o funcionário aprisionou o dom de Deus, sendo incapaz de compreender o mistério da misericórdia divina. A ação do rei para com seu funcionário obrigava uma mesma atitude deste. A dívida dele era enorme, a do outro era muito pequena e insignificante com relação à sua para com o rei. Em outras palavras, a atitude do patrão exige uma atitude semelhante, um fazer da própria vida um dom para o outro, um querer sempre tornar o outro capaz de uma vida nova, livre e cheia de esperanças. Aqui não se trata apenas de questões econômicas, mas de uma vida em Deus e para os irmãos. Quem não é capaz de perdoar, antes de tudo entendendo o outro na sua miséria, demonstra uma profunda incompatibilidade de vida espiritual, um distanciamento de comunhão com Cristo, uma busca por si mesmo. Resultado disso, aquele que busca a misericórdia, mas não coloca em prática, não somente mancha a igreja, mas também não alcançará a salvação de Deus. Jesus ensina no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.